Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de setembro de 2017. Ministério Público e Conselho Municipal de Educação se reúnem com vereadores e Vilmar da Minelli retira projeto que alterava o Plano Municipal de Educação. Parte 03. O promotor de Sombrio Daniel G. Nunes e os professores que compõem o Conselho Municipal de Educação estiveram reunidos com os vereadores que compõem a Comissão de Educação Marcelo Arião e Daniel Palito, no dia 15/09, expondo seu posicionamento contrário ao projeto de lei 027/2017 do vereador Vilmar da Minelli, que visava alterar o item 1.17 e retirar o item 15.16 do Plano Municipal de Educação. O item 1.17 diz implementar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de gênero e sociocultural, tais como brinquedoteca, ludoteca, biblioteca infantil e parque infantil. O projeto de lei N. 027/2017 queria retirar, no item 1.17, apenas a palavra gênero, retirando às escolas uma postura acolhedora. Já o item 15.16 diz oportunizar a formação continuada de professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção dos direitos sociais. Segundo o vereador Marcelo Arião, como não preparar os professores para lidar com as diferenças que fazem parte de seu dia a dia? Sou professor, tenho um aluno que possui trejeitos todos próprios dele, semanalmente ele sofre bullying dos colegas, a situação já foi encaminhada para a orientação pedagógica da escola, contudo, esta criança pode entrar em depressão. Lembro que, infelizmente, hoje vivemos em uma região com números assombrosos de suicídios. Finalmente, o projeto de lei N. 027/2017 quer retirar todo o item 15.16 do Plano Municipal de Educação. Durante a reunião, o secretário da Câmara Oswaldo Duarte Pereira apresentou um documento onde o vereador Vilmar da Minelli pedia a retirada do projeto 027/2017. A respeito da importância dos professores conhecerem sobre a diversidade de gênero e os alunos é esclarecida pelo espírito Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no capítulo 22, onde trata sobre o adolescente e os transtornos sexuais, afirmando na fase do desenvolvimento orgânico do jovem, a glândula hipofisiária desempenha papel preponderante a fim de que ocorra o crescimento. Na puberdade, essa glândula se encontra localizada na base do cérebro, a ele se ligando por intermédio de fibras nervosas. Por ocasião do amadurecimento das células que constituem o hipotálamo, que é um centro nervoso regulador do equilíbrio, sinais específicos são direcionados à glândula hipofisiária para que sejam liberados os hormônios que se encontram inibidos. Essa liberação produz um imediato efeito na maioria das glândulas do sistema endocrínico, tais a tireoide, a epífise, a adrenal, os testículos, os ovários, que se encarregam de produzir os seus hormônios, tais os androgênios, que são masculinizantes, os estrogênios, que são feminilizantes, as progestinas específicas para proporcionar a gravidez que desempenham papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento do sexo. Definem-se, concomitantemente, os caracteres anexos das expressões sexuais, completando as formas biológico-anatômicas e contribuindo para a identidade e a psicologia do adolescente. Cargas genéticas se manifestam e o tumulto emocional se estabelece, nem sempre de forma harmônica, dando surgimento aos conflitos que irão afetar-lhe o comportamento, gerando, algumas vezes, patologias graves. Fatores variados interferem nesse momento e, graças à presença da progesterona e de outros hormônios em ambos os sexos, o jovem masculino pode revelar simultaneamente tendências de eleição por atividades femininas, facultando-lhe uma conduta andrógena, o mesmo ocorrendo com a moça que se resolve por esportes que exigem força e habilidades comuns ao homem, ou adota profissões de comando, de ação fora do lar na competitividade do mercado de trabalho.
Essa androginia tem enriquecido muitos adolescentes, auxiliando-os a desenharem o futuro e conquistá-lo, desde que não permitam ao tecido moral e social esgarçar-se nos devaneios perturbadores que empurram para o homossexualismo na sua feição promíscua. Por outro lado, os fatores psicossociais e domésticos podem levar o jovem a uma preferência psicológica e afetiva por outrem do mesmo sexo, sem que se manifestem as tendências para a conduta expressa em relacionamentos profundos de intercurso desequilibrante, que lhe afetem o comportamento orgânico e emocional. A frustração materna, da genitora que anelava por um filho gerou uma menina, ou vice-versa, passando a cuidar do ser em formação conforme houvera preferido recebê-lo, pode contribuir para que se instale uma distonia entre a forma e a psicologia da criança, mais tarde adolescente, engendrando mecanismo de fuga para a incorporação da personalidade que lhe foi projetada e não lhe corresponde à forma física. Nesse capítulo, ainda tem destaque a preferência doentia da supermãe, as atitudes da mãe castradora, do pai arbitrário ou negligente, que interferem no desenvolvimento do filho, imprimindo-lhe no inconsciente imagens falsas da realidade, que ressumam na adolescência em forma de desidentificação sexual, dando lugar aos conflitos, à insegurança quanto à sua capacidade de relacionamento equilibrado e estável. Sem as preferências e opções homossexuais ou bissexuais, ou, ainda, sadomasoquistas, ou mesmo patológicas em geral. Aprofundando mais a sonda nas psicogêneses do homo e do bissexualismo, o espírito, em si mesmo, é sempre o modelador da sua organização através do corpo intermediário perispírito que plasmou uma anatomia corretora para os desmandos pretéritos na área do sexo, preservando a psicologia anterior, portanto diferente da anatomia. O homem tirano e pervertido que explorou mulheres, que as submeteu às suas paixões lúbricas e as infelicitou, por necessidade de evolução recomeça no corpo com a forma feminina e as aptidões psicológicas masculinas. Da mesma maneira, a mulher que viveu da sensualidade e da perversão, havendo contribuído para sofrimentos nos lares equilibrados ou produzido dilacerações nas almas, renasce no corpo masculino com as matrizes psicológicas femininas ou em dificuldade de identificação sexual, vemo-los, na infância, desde os primeiros instantes do seu desenvolvimento, revelando interesse, usando roupas e apresentando ademanes do sexo oposto ao seu. E, ao crescerem, demonstrando maior soma de caracteres divergentes, inclusive na área da afetividade. Nenhuma restrição a essas manifestações, perfeitamente naturais no decorrer do desenvolvimento e conquista evolutiva, passando pelas várias expressões da forma orgânica no sexo, a fim de somarem os valores e significados de um com os de outro anima e anitinus, yin e yin no processo de formação de um ser ideal, harmônico, saudável. Na atualidade, também contribui largamente para a opção sexual, em oposição à própria polaridade, a bem urdida propaganda apresentada pela mídia, que alcança o adolescente em indecisão ou em insegurança, direcionando para condutas homo e bissexual, ou outras denominadas pervertidas que caracterizam estados psicopatológicos. Ainda poderíamos recorrer à iniciação, quando adultos perversos e doentes estupram, ou desviam a atenção sexual do jovem em formação, empurrando-o para comportamentos alienados, em flagrante violência à sua liberdade de conduta. Lamentavelmente, uso indevido e alucinante do sexo irresponsável, em qualquer expressão na qual se apresente, responde por sérios distúrbios que assolam o organismo social, desajustando as criaturas que se movimentam estranhas, caricatas, ridículas umas, alienadas outras, não se contabilizando aquelas que fogem para a depressão, o alcoolismo, as drogas aditivas, em decorrência das distonias sexuais que não conseguem superar.
Urge criar-se no adolescente a mentalidade do amor em relação à vida e especificamente ao sexo, face à sua complexidade, a sua função e finalidade, fundamentais na existência humana. Procedente dos instintos agressivos e reprodutores por onde transitou, o psiquismo, em largo período, ao humanizar-se, sofre o pesado ônus dos automatismos, que a razão cumpre administrar e canalizar para os futuros cometimentos da iluminação interior. Diante de qualquer distúrbio sexual ou mesmo da harmônica polaridade, antes de o adolescente ou mesmo adulto se permitirem uso, a ação promíscua ou abusiva, pergunte-se ao amor que fazer e como realizá-lo, e o amor responderá: não faça a outrinho que não gostaria que ele lhe fizesse, nem tampouco se faça a si mesmo, fruindo hoje um prazer fugaz, que resulta em um largo despertar entre danos prolongados. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de setembro, por Feijão.